Olha, eu me inspirei na dificuldade que o cidadão comum tem de participar da eleição de uma maneira digna. Conseguir brigar contra aquelas pessoas que têm o poderio financeiro, o poderio partidário. Eu me inspirei justamente na minha derrota, quando fui candidato a vereador, né? A fórmula do voto começou com uma derrota. Começou com um sonho que virou um objetivo, que foi perseguido com todas as armas que naquele momento todas as pessoas, todos os agentes políticos me colocavam como as armas corretas, que vai vencer a eleição com sola de sapato, vai vencer a eleição apurando o seu discurso, com algumas lideranças, vai aparecer o dinheiro na hora certa, enfim, tudo isso eu acreditei. E eu vou dizer para você, Cláudia, tudo isso eu fiz ao extremo. Eu tive muitas lideranças, eu andei como ninguém, eu andei todas as comunidades lá da minha cidade, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Vinha da área de saúde, tinha um discurso muito bom, muito bem apurado, principalmente nessa área, nas comunidades carentes. E tive a surpresa das urnas, né? Quando eu esperava ter 2, 3 mil votos e vencer a eleição de vereador, eu tive 627 votos e tive o primeiro atropelamento das urnas. Mas, em compensação, foi o que me trouxe até aqui. Eu hoje agradeço, sou grato pela minha derrota de 2008 e está tudo aqui no livro, a fórmula do voto. Papai me ensinou assim, não importa o que você vai ser, mas procure ser o melhor, né? Cláudia, a minha experiência na minha campanha em 2008, eu posso dizer para você que ela hoje é fantástica. Porque hoje a gente olha para trás e acha tudo engraçado, né? E não só engraçado, você tem o aprendizado. Você aprende como você faz para perder a eleição. E foi o que eu fiz. Eu sei exatamente como perder a eleição. Só que de 2008 para cá eu passei a entender e estudar muito, cientificamente, como se vence eleições. E principalmente eleições proporcionais, quer dizer, o marketing de relacionamento, 1 a 1, boca a boca, né? Mas o momento da eleição, ele é muito doído para o candidato. Então a gente respeita muito isso. Quando o candidato está comigo, ele sabe que a gente tem uma empatia imediata, porque eu me coloco no lugar dele, eu sei como ele se sente. Eu me inspirei justamente para ter esse estudo da vitória, né? Como vencer a eleição. Me inspirei primeiramente na minha derrota, na vontade de vencer, né? Porque eu queria vencer, eu não queria perder. E muita gente venceu. E eu podia saber por que essas pessoas venceram. Então, eu comecei a entender que o relacionamento 1 a 1 era a diferença. E a capacidade de fazer com que esse relacionamento 1 a 1 se transforme em voto no dia também era muito importante. Então, eu entendi que a eleição precisa, sim, de planejamento, muito planejamento. Mas isso todo mundo sabe, não é? O grande diferencial, eu diria, da fórmula do voto é o ajuste comportamental. E aí veio justamente dos meus estudos na área comportamental, na área de coaching, de programação neurolinguística, de neurociência, de persuasão e influência, que aí são muitas horas realmente de estudo. Tem mais de 150 livros aqui dentro que eu tive a oportunidade de ler. Todos os cursos possíveis no Brasil e no exterior eu fiz a nível de programação neurolinguística e coaching. Vou te dar um exemplo mais básico do mundo. O ser humano não sabe o poder do sorriso, né? E você vê, eu sorri para você, você sorriu para mim. Quando você sorri para mim, você está imediatamente agora promovendo nas suas veias uma revolução das substâncias da felicidade. E você está olhando para mim. Então, inconscientemente, você percebe que sou eu que estou te deixando feliz. Então, quando a gente sorri, a gente tira do outro o que ele tem de melhor. E o que nós temos hoje, por exemplo, se você pegar os principais líderes políticos brasileiros, é uma ausência de sorriso, não é? A dificuldade que o nosso presidente, o presidente da Câmara, o nosso governador, eu tomo essa liberdade porque eu convido todos eles para fazer o treinamento comigo e a primeira coisa que eles vão aprender é o poder do sorriso, não é? Como o sorriso é bom, como o sorriso gera em você a sensação de felicidade. Isso é fundamental. Como é que se aperta a mão olhando nos olhos, não é? O que é autoconsciência, você entender quais são as suas forças, as suas limitações, para que você possa transformar isso em autocontrole e, através do autocontrole, você ser capaz de promover empatia, que é estar ao lado do outro, que é perceber as experiências da vida de uma maneira diferente, que não é a sua verdade, a sua razão, porque a verdade, ela de fato não existe, né? Existe a verdade de cada um. E, por fim, gerenciar relacionamento. Isso é muito complicado. Acabei de dizer para você os 4 pilares da inteligência emocional. É o que a gente trabalha aqui na Fórmula do Voto.
eu fiz os 10 mandamentos da fórmula do voto. E o primeiro mandamento, que eu acho que é o pai de todos eles, é perceber o que é o mandato, né? Que o mandato é uma conquista coletiva, obtida por um grupo de pessoas com objetivos comuns. E essas pessoas têm que estar alinhadas, têm que estar abastecidas com o seu estímulo, com a sua motivação, todos os dias da campanha. Isso só acontece quando o candidato realmente consegue promover nessas pessoas pertencimento, sensação de que pertencem a alguma coisa, ser realmente uma liderança inspiradora. Então eu diria para você isso, abaixe nesse momento a sua guarda, perceba que você não tem razão, perceba que você não tem voto e aí você vai começar a construir a sua eleição do seu lado. O que os políticos hoje estão fazendo de errado, né? Eu vou, logicamente, ficar na área comportamental, porque eu acho que é o que tem que se fazer, né? É a minha parte. De cara, perceber que não tem razão, não é? Que você precisa de um grupo, você precisa de acreditar em grupo, que você precisa descentralizar, mas para descentralizar você precisa confiar, não é? E você só consegue gerar confiança ou ter a confiança de alguém se é uma coisa recíproca. Eu sinto muita dificuldade nisso, nesse governo. Sinto muita dificuldade no nosso presidente, infelizmente, de confiar nas pessoas, de fazer com que as pessoas percebam que também podem confiar nele. Então eu vejo que há uma ruptura muito grande no grupo em virtude disso, em virtude de uma coisa que a gente chama de flexibilidade, de transparência, que são subcaracterísticas de inteligência emocional. Isso tem treinamento. Ele pode querer mudar para poder ajustar, fazer com que as pessoas fiquem em torno dele, não pelo poder, mas porque realmente observem nele objetivos comuns, né, e possam promover políticas públicas visando o bem comum. Eu acho que falta um pouquinho ao governante, sabe, Cláudia, perceber o motivo do outro, deixar de querer ter a razão e a solução, porque se você começar a ouvir um pouco mais, você vai perceber que o que o povo quer não é exatamente aquilo que você quer dar para ele. Então, a capacidade de escutar, fazer com que essas pessoas escutem um pouco mais a população, mas não escutar de uma forma incipiente, escutar estando ao lado, percebendo a realidade daquela pessoa, dando o que a gente chama de salto imaginativo da empatia. Eu acho que é isso que falta para toda essa equipe. E eu vejo isso, Cláudia, com muita clareza, e não apenas para o presidente, não, para a maioria dos líderes que estão aí à frente da sociedade brasileira hoje. Eu daria o seguinte conselho para eles. Olhe mais um pouquinho para dentro de você e perceba a sua fraqueza. E trabalhe a sua fraqueza. Porque você trabalhando a sua fraqueza, você vai promover nas pessoas muito mais estímulo, muito mais capacidade laborativa